Então, eu me chamo Aline, né? E vim aqui relatar para vocês alguns casos de racismo que eu sofri, né? Uma mulher preta, vivendo em Salvador, né? No Brasil, obviamente. Passei por alguns casos de racismo e hoje eu tô aprendendo a como fazer esse enfrentamento. Bom, 2 casos foi na escola, eu trabalho em escola, né? E não foi aqui em Salvador, foi no interior onde eu trabalhei, né? Um desses casos que foi no interior onde eu trabalhei foi na época que eu fiz o meu BC, quando eu cortei o meu cabelo bem curtinho. E quem passa por esse processo sabe que o cabelo ele não fica um pouco sem forma, porque ainda sobra um pouco de química dele e tal. Então o meu cabelo tava, obviamente, um pouco sem forma e ele ficava muito pra cima, mas sem aquela forma do cabelo black, saudável e tal. E aí eu usava vários artifícios. E aí eu cheguei na escola, já tinha trabalhado no ano anterior, e nesse ano eu tinha acabado de cortar o meu cabelo, cheguei na escola e tal. Tava lá trabalhando de boa e tal. E aí um dia teve uma reunião, né? Onde a diretora tinha que falar para os novos integrantes do corpo docente, tinha que falar como é que tinha que vestir, do fardamento, enfim. E aí em algum momento ela falou do cabelo, né? E se referiu a mim diretamente, dizendo que eu tinha que abaixar um pouco o meu cabelo, né? E aí fez assim, pro Aline abaixar um pouco o cabelo. E aí no momento, meu momento sempre de revidar, né, minha reação. E aí eu fiz assim pra ela e ela fez assim, não, eu adoro o cabelo do negro. Mas você sabe, né, os pais podem falar. E aí ficou aquele silêncio assim na sala, porque todo mundo esperava que eu fosse dar alguma resposta, mas enfim, não dei. A minha resposta foi pedir demissão uma semana depois, né? E relatar para ela esse caso, né? Então esse foi um caso de racismo que eu sofri com relação ao cabelo. O outro foi aqui em Salvador, também uma escola que eu trabalhei, onde a coordenadora mandou que eu prendesse o meu cabelo na festa, né? E todas estavam de cabelo solto e eu tinha que prender o meu cabelo. Ela mandou me chamar no canto, assim, ela tinha tanta noção do que ela estava fazendo, que era tão bizarro o que ela estava fazendo, que ela não veio diretamente falar comigo. Ela mandou uma outra pessoa, uma outra coordenadora que não trabalhava comigo. Essa pessoa me chamou dentro de uma sala fechada e disse a mim que essa outra coordenadora pediu para eu prender o cabelo. Né? Por quê? Né? Não falou na frente de todo mundo de forma natural, que seria também um racismo do mesmo jeito. Enfim, para esse caso, a resposta que eu dei foi pedir uma demissão também no final do ano, né, e dizer a ela que eu sabia o que ela tinha feito, né, e que isso tinha me incomodado. Mas um caso que me marcou mais, esse é o terceiro e último, o caso que me marcou mais, né, foi uma vivência, na verdade, uma coisa que eu vivi com a minha mãe, que foi em um lugar, uma empresa de plano de saúde. E aí a gente foi lá tentar resolver um problema, antes de resolver, minha mãe começou a brigar, a fazer um escândalo. E não tinha ninguém para atender a gente, de repente apareceu um rapaz branco. Chegou e falou com minha mãe assim, calma, neguinha. De uma forma debochada. Calma, neguinha. E subiu, minha mãe aí percebeu que ele falou neguinha de uma forma debochada e foi pra cima dele com um guarda-chuva. Ele tava com um guarda-chuva desse tamanho e subiu. Quando minha mãe foi atrás dele, minha mãe falou assim, você me chamou de quê? Ele aí subiu correndo, entrou na sala e se trancou. E aí minha mãe ficou lá durante um bom tempo fazendo um escândalo, mandando ele sair, que era a neguinha que pagava o salário dele, blá, 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 e eu só sabia chorar, né? Só sabia chorar por ver minha mãe naquela situação, enraivada, com ódio, nervosa, porque ela percebeu que ele tinha chamado ela de neguinha de forma debochada, e ele chamou de forma debochada, tanto é que ele subiu correndo e se trancou dentro da sala e não saiu, né? Enfim, até hoje eu não vi mais a cara dessa criatura, dessa pessoa. Então, que eu nitidamente, assim, que eu me lembre, esses foram os casos mais marcantes de racismo que eu passei, né? E vim aqui
relatar para vocês e dar essa contribuição.